Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Cartórios Cast, podcast exclusivo para notários e registradores, os profissionais do artigo 236 da Constituição. Eu estou aqui com o meu amigo, né? Posso chamar de amigo, é cliente, mas posso chamar de amigo, Eduardo Camacho. Tenho a honra de recebê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Eu que O agradeço. Eduardo é da Paraíba, né? E nos deu a honra de estar aqui para gravar esse podcast. Muito bom, seja bem-vindo, Eduardo. Valeu, Martins, obrigado. Para mim é um prazer, uma alegria estar aqui com você. Quando fiz de tudo para estar aqui, né? Você sabe do carinho que eu tenho por você, por sua família, pelos seus filhos, pela sua esposa. Obrigado. E sei que a recíproca é verdadeira. Com certeza. E estou aqui para a gente bater papo. Legal. Foi a sua proposta aqui, a gente bater um papo gostoso como a gente está acostumado a fazer. É isso aí, muito bom. Eduardo, então, já que a gente vai bater um papo gostoso aqui, eu queria saber, eu sei, mas não sei tudo, né? Então eu queria saber desde a infância lá, né? Quando você era pequeno, eu sei que você nasceu em São Paulo. Verdade. Né? Como é que foi isso que você mudou? Quando que você mudou para Paraíba? E é aquela pergunta que eu sempre faço aqui, né? O que você queria ser quando você crescesse? Né? Então fala um pouco desse seu início. Vamos lá, minha família é de Belém do Pará, né? Então toda a família é de Belém do Pará. Meu pai é engenheiro, assim como minha mãe, os dois engenheiros civis. E ele, ao se formar em Belém, mudou-se para São Paulo atrás de oportunidades, começou a trabalhar em umas empresas grandes, trabalhou na Sabesp aqui também, meu pai, por um tempo. A gente morou em Atibaia e Bragança Paulista e São Paulo capital. Eu nasci em Perdizes, nasci no bairro de Perdizes. Legal. E aí meu pai foi sendo mudado de estado, né, para fazer obras em alguns lugares, até que em 1986, a gente morava em Goiânia, eu tinha ali então 7 anos de idade, ele foi transferido para João Pessoa. Então, quando ele foi transferido para João Pessoa em 1986, para trabalhar na obra de uma barragem, a empresa Servais, salvo o melhor juízo, nós nos mudamos e quando ele chegou em João Pessoa, assim como a grande maioria das pessoas que vão para lá se apaixonou pela cidade. É isso que a gente brinca muito com isso, né? Que eu falo que ele é paulista, né? Mas ele fala que não, eu sou da Paraíba e tal. Mas ele só nasceu em São Paulo, né? E assim, você tinha quantos anos? Eu tinha 6 para 7 anos de idade. E você lembra de ter... Porque você já tinha rodado alguns lugares. São Paulo e Goiânia. Lembro. Mas em São Paulo você... Muito pouco. Mas você lembra de ter falado assim, putz, agora sim, que lugar legal, tal, ou não? Martins, foi depois essa paixão? Não foi imediata, porque quando a gente foi para João Pessoa, a empresa de meu pai pagou 2 meses no Hotel Tambaú para a gente ficar. Então, uma criança com 7 anos, ficar no hotel naquela época, na década de 80, ficar no hotel daquele, então eu me apaixonei logo ali. Caramba, seu pai foi muito esperto, muito estratégico. É lógico. Porque eu conheço aliás, o Marcílio, né? O Marcílio, quando ele foi um amigo comum, né? E a gente foi sócio lá também nos Estados Unidos, nos empreendimentos lá. Mas ele foi para um lugar nos Estados Unidos, quando o filho estava se ambientando, ele teve que mudar para Naples. Isso. E aí o filho falou, pô, pai, mas de novo? Né? Ele falou, não, eu te prometo que se você não se adaptar, agora a gente não muda mais. Aí você vai se adaptar e a gente não vai mudar mais. Né? Deu um voto de confiança, mas graças a Deus se adaptaram, estão muito bem lá. Deus, tá. Mas eu lembrei dele, né? Porque agora seu pai foi bem estratégico. Não, foi. E assim, a cidade não tem como não se apaixonar, não só pelas belezas naturais, mas a cidade ainda que guarda com o seu povo mesmo, eu acho que um calor humano muito, muito grande, né? Assim, a gente se identificou muito com João Pessoa, e aí desde então que moro lá, e não saio de lá para nada, a não ser para a missão do cartório, que muito tempo depois me chamou para outra cidade, né? Então, fiquei lá em João Pessoa a minha vida toda, infância, juventude. Fiz 2 faculdades. Fiz a faculdade de engenharia na Universidade Federal. Me formei em engenharia civil na Universidade Federal. E, concomitantemente, fiz o curso de Direito também. Então, me formei quase ali no mesmo período em engenharia e Direito. Trabalhava na área de engenharia, com o meu pai mesmo, em construções de obras pesadas, e obras públicas. E aí, como um bom construtor de obra pública, meu pai teve
um período muito difícil ali, que é questão de dólar, inflação, sei lá o que, nem lembro mais. E aí eu não conseguia mais trabalhar na área de engenharia, por conta da dificuldade econômica ali que aquele momento reservava. E aí então eu recebi uma proposta, fui atrás de emprego e recebi uma proposta para trabalhar numa fábrica aqui em São Paulo. Eu já estava casado na época, ano que vem eu vou fazer 25 anos de casado com Mariana, que você conhece muito bem, que inclusive está aqui. Tive no seu... Você teve nos meus 10 anos de casado, você teve lá em João Pessoa. E aí eu disse, meu sogro, então, tabelião em João Pessoa, ele tinha um cartório, eu nunca tinha ido para cartório na minha vida. Conhecia, lógico, que o pai da minha esposa tinha, ia às vezes ali fazer alguma coisa. E aí eu disse para ele, olha, estou sem oportunidade aqui, estou indo para São Paulo, recebi uma proposta de emprego, e ela, filha única, ele ficou assim, arrasado. Né? Tá. Aí disse assim, o que é que eu posso fazer? Ele disse, olha, não tem muito o que eu fazer. Aí ele disse, olha, o que eu posso fazer por você é lhe dar um emprego no cartório, lhe pagando um salário mínimo. Aí eu disse, rapaz... Que era menos do que muito menos do que eu ia ganhar aqui. Eu disse, olha, não conheço nada em São Paulo, custo de vida lá alto. Aqui, pelo menos, eu tenho café, almoço, jantar na casa da minha sogra e do meu sogro, que eu não vou me preocupar com isso. Estou com a família toda por perto. Lazer de graça na praia? De graça. E eu disse, olha, então... E aí eu aceitei a proposta que ele me deu de trabalhar lá como um auxiliar no cartório, fazendo o serviço de cópia, tirar xerox, explorar de alguma forma ali esse serviço que era, naquela época, muito pouco explorado por ele. Então, para você ter uma ideia, não tinha máquina copiadora no cartório dele, um cartório de notas em João Pessoa. Então, ficava lá no centro da cidade e tal, era bem... Já era o sétimo? Já era o sétimo. Já é bem muito atrasado, questão do computador, que não tinha ainda computador, estava um pouco atrasado. Aí eu entrei lá, isso foi em 2002, salvo engano, 2002, 2003, por aí. Mas espera só um pouquinho, Eduardo, que a gente adiantou muito aí a sua idade. Tá. Lá ainda jovem, em João Pessoa já, depois dos 6 anos e tal. Como é que foi a sua caminhada lá? O que você gostava de fazer? Qual que era o seu lazer? Você era boleiro? Você não gostava de esporte? Rapaz, bola eu sempre fui perna de pau. Jogar bola. Hoje eu tô jogando um pouquinho melhor, igual a Romário ali na frente. Fico só aproveitando ali, chuto pro gol. E quando dá certo eu finjo que eu sou artilheiro, mas não sou bom de futebol. O que eu fazia mesmo era natação. Eu nadava, joguei polo aquático por um tempo ali. Bacana, interessante. Aí joguei por muito tempo. Foi a única coisa de esporte que eu fiz bem na minha vida foi isso. Aí, obviamente, depois de algum tempo, eu acho que essa geração de hoje está muito mais preocupada, digamos assim, antenada com a questão de cuidar do corpo, de ter uma alimentação melhor do que a minha geração nessa época aí, de seus 18, 19 anos. A preocupação que eu tinha era de conseguir trabalhar e ganhar dinheiro. Eu me casei novo, me casei com 20 anos. Né? Então, assim, foi... no meu tempo, a galera casava mais aí com essa idade mesmo, 20 e pouco. Hoje, o pessoal casa um pouco mais tarde, cuida mais do corpo. Então, aí, quando eu me casei, meio que deixei de lado essa parte de esportes, etc., que veio renascer aí uns anos atrás, uns 10 anos para cá, que aí a gente começou a voltar a fazer esporte, etc. A gente vai chegar lá. Mas e você acha que o esporte ajuda no empreendedorismo, na mentalização, na disciplina e tal? Eu não tenho a menor dúvida. Para o resto da vida, assim, para as outras coisas da vida. Eu não tenho a menor dúvida. Assim. Tem o jargão lá de meu amigo Johnny, de seu filho, né, que não tem CNPJ forte com CPF fraco. No caso de cartório, não tem CPF forte com CPF fraco, porque eu tenho que pagar pelo CPF, não tem jeito. Mas, como é equiparação aí, você não tem dúvida que o corpo estando bem, com disposição, obviamente, você estando feliz com o que você vê todas as manhãs diante do espelho, lógico, você vai estar muito melhor durante o dia, né? Para ter um dia, todo mundo aqui, não sou só eu nem você, todo mundo mata um leão por dia para sobreviver mesmo nesse mundo que a gente está, né? Esse mundo que a gente vive não tem só alegria. Tem muito desafio, muita coisa que a gente precisa ultrapassar. E se a gente não estiver bem com a gente mesmo, se a gente não estiver
nutrindo o corpo de coisa boa, aí a gente vai estar com um inimigo a mais para não nos ajudar durante o desafio que é viver um dia. Né? Perfeitamente. A gente tem aqui vários mantras, né? O Eduardo me fez lembrar de um dos nossos sócios na MLS, que é o Joel J, que foi um nadador de alta performance e hoje ele é mentor de alta performance, e ele fala que a ordem na vida é saúde, família e trabalho. E ele ainda fala assim, não inverta essa ordem. Toda vez que você inverte essa ordem, você tem problemas, né? Em alguma das áreas. A gente leva isso muito a sério. Por isso dessa campanha que a gente sempre fez de fortalecimento do CPF. E assim, mas eu quero ressaltar até que para tratar da saúde, a gente tem que... O pessoal está muito ligado na atividade física, né? Que é muito importante. Mas, na minha opinião, ela vem em segundo lugar. Em primeiro lugar ainda é a alimentação. Né? Isso mesmo. Mas é legal saber que você também concorda, né? Eu sempre faço essa pergunta aqui aos entrevistados, se o esporte é importante para treinar a gente para o ambiente empresarial, né? Eu também acho muito importante. Sou jogador de tênis, você sabe? Sei. E o tênis também tem a questão da estratégia. Todos os esportes têm a questão da estratégia, mas o tênis é muito concentração, né? Treina muito a gente para tomada, inclusive, de decisões de forma rápida. Isso é muito, muito legal saber. Mas aí, continuando, você jogava polo? Eu jogava aí quando... Estudava e daí... Estudava e quando eu comecei a estudar para valer mesmo na faculdade, eu já trabalhava. Então, eu já trabalhava com meu pai, tinha uma empresa com ele já de construção civil. E aí não dava tempo para mais nada, né? Assim, a gente chegou a ter, eu com 18 para 19 anos ali, mais de 200 funcionários na construtora. Então, era muita coisa, assim, para um menino de 18 anos gerenciar, gerir com a família, né? Que era meu pai e meus irmãos. Isso consumia tempo e, obviamente, a parte de educação física, não sei se existe esse nome ainda, né? Não educação física não passou ao largo ali por um tempo, né? Aí depois, um tempo que eu estabilizei mais, digamos assim, na verdade eu acho que não é nem isso, é que eu acho que eu me equilibrei mais, né? No que diz respeito a tempo e etc. E a importância das coisas, né? Porque o equilíbrio é fundamental em tudo. Claro. Então, se você, independente de trabalhar muito ou não, se você viver uma vida equilibrada, conscientemente equilibrada, você vai conseguir tempo para tudo, né? Então, acho que era mais desorganização mesmo, ânsia demais de querer as coisas logo, que fazia com que eu não desse tanta importância. E, por último, eu acho que informação mesmo, que hoje a gente está com muita informação e a gente sabe dos benefícios, né? De se exercitar, de ter uma alimentação melhor. Então, eu acho que por aí. Aí passou esse tempo, depois do casamento, alguns anos depois, é que eu e Mariana, a gente foi vendo a necessidade de cuidar mais da gente mesmo. A gente começou num processo aí de academia, alimentação. Lógico que é muito difícil você conseguir se controlar em relação à alimentação e tudo, mas ou você faz isso ou você vai ter problema. Exatamente. Né? Não vai conseguir manter o equilíbrio. Não. E a gente aprende aqui uma lição aqui, né, de vida com o Eduardo, que é para você equilibrar lá os pratos da vida, você tem que ter exatamente o quê? Equilíbrio. Né? Muito bom. É isso mesmo. Aí, legal. Aí você casou e já trabalhava no cartório? Não, ainda não. Ainda não? Ainda não. Você casou e estava na construtora, só que aí depois você ia vir para São Paulo que você começou a trabalhar no cartório. Eu casei em 2001, então o cartório acho que foi 2003 ali, 2003, pouquinho, final de 2003, foi que eu efetivamente fiquei lá. Então eu já estava casado quando eu fui apresentado ao mundo dos cartórios. Né? E aí como eu tinha um relacionamento muito bom ali, tanto por conta da construtora, que eu conhecia muitos construtores, como pela minha vida lá, né? Minha vida toda em João Pessoa, cidade pequena, você conhece todo mundo, né? Então, isso realmente fez com que abrisse portas ali para o curso de engenharia. Abriu muito minha mente para o direito, né? Assim, você pode pensar que eles são antagônicos ali, mas
eu acho que são muito complementares, né? Assim, você tem uma análise de ciências exatas junto com as humanas ali, eu acho que complementa. Então, eu acho que a engenharia complementou muito bem ali a forma de raciocínio, da parte jurídica. Isso me ajudou bastante ali a começar com o cartório e me identifiquei bastante com a área e comecei a investir nisso, né? Com muito legal. E a gente já vê aí também mais uma lição, né? Que é o poder do networking, né? Ou seja, você já era muito bem. Eu senti isso quando as várias vezes que eu fui almoçar ou jantar lá com você, a gente quase não consegue conversar porque ele tem que cumprimentar um, cumprimentar o outro, ô fulano, ô Beltrano. Então, realmente isso é muito importante e para a área cartorária deve ter te ajudado muito. Por isso que acho que também você deslanchou nessa área, né? E assim, sabe, eu posso te chamar de Zé, Martins? Pode ser, de Zé, né? Você então, pode me chamar do jeito que você quiser. Né? Tá bom. E assim, o que eu acho que tá um pouco atrás disso tudo, que é a questão do network, da formação e etc., é de quem você é mesmo, sabe? Porque essas pessoas que eu conheço, que têm network, que me conhecem, elas sabem quem eu sou. Exato. Sabe que eu sou uma pessoa direita, sabe que eu cumpro o que eu faço, quando eu falo alguma coisa, eu vou cumprir. Então, uma pessoa de palavra. Então, isso tudo, juntando com a simpatia que você conta com uma pessoa, isso tudo faz com que venha a amizade, confiança, de lhe entregar alguma coisa para você fazer por ela. Que é isso que o cartório faz. Quem trabalha em cartório não for capaz de passar confiança e credibilidade para a pessoa que vai fazer, tá muito complicado para ele. Então, assim, eu acho que antes de tudo, quem você é, né? Quais são os seus princípios e valores, né? Para que esse network funcione, né? Porque não adianta também muita coisa você ter um network, conhecer uma pessoa que você não confie nela, né? Então, o histórico também, isso tudo, eu acho que conta muito. Parece um negócio simples demais, né? Mas você viver com a verdade, ela liberta. É verdade. Né? A verdade liberta, porque você não tem rabo preso com nada. Isso, né? E isso realmente atrai as pessoas. Então, não adianta você querer fazer um networking, ter alguma vantagem nisso, se você usar de subterfúgios, de mentiras para conseguir um determinado objetivo. E logo a pessoa vai saber. Não tem como você conseguir se mascarar ou se esconder por muito tempo. Ninguém consegue fazer isso. Ninguém consegue. Parece ser um vício, né? A pessoa que porque se ela cair em si, ela fala, não adianta, eu vou mentir aqui, vou me descobrir ali. Mas parece que ela não consegue fazer diferente. É que nem o vício por doce ou por uma droga. Você sabe que faz mal, mas você não consegue parar. Né? Não consegue parar. Então, graças a Deus, a gente conseguir levar a nossa vida com a verdade, que isso é muito tranquilo. Parece muito simples, mas é muito tranquilo. E assim, eu não falo nem só para negócio, sabe? Por exemplo, para a vida da gente mesmo. Eu tenho certeza que você, ou qualquer um que esteja ouvindo a gente aqui, tem determinados tipos de amigos ou de pessoas que você, por exemplo, chama para ir para algum lugar. Vamos lá, sábado, eu vou fazer alguma coisa ali, topa, tá tudo certo, beleza. Você sabe que tem pessoas que, quando dizem que vão, dão a palavra, você tem certeza que ela vai estar lá. E tem pessoas que você tem certeza que para ela dizer, nem fui, nem deu para ir, não avisar, não dizer que não vai, não ter compromisso com a palavra que empenha, é fácil. Então, eu tenho certeza que você conhece alguém que é assim, de um dos dois jeitos. E quem é o mais confiável? Né? Quem é a pessoa que você confiaria sem nenhum tipo de reserva? Né? Eu digo para os meus filhos, é até uma brincadeira com eles ali, porque eu disse, olha, quando eu disser alguma coisa para vocês, pode acreditar, que a palavra tem que ser um tiro de canhão. Mas por quê? Porque já viu tiro de canhão voltar? Não volta. Então você tem que dizer, a palavra sua, você tem que cumprir aquilo que você diz, porque isso nas pequenas coisas vai lhe levar às grandes coisas. Então quem faz um pouco mal,
faz muito mal. Né? Então, eu acho que isso é a base mesmo de onde você veio, como é que você aprendeu a lidar com a vida, né? Aqui no Será que a gente vive bem essa filosofia de vida, né? Eu falava para meus filhos algo parecido com você, né? Eu falava assim, olha, se você me perguntar alguma coisa ou eu te falar alguma coisa e você falar assim, tem certeza? E eu falar, tenho certeza, pode acreditar que eu não estou mentindo. Porque eu não vou mentir. Se eu não souber, eu vou falar assim, ó, eu acho que é isso. Eu não tenho certeza. Aí você pode verificar. Agora, se eu falar para você assim, pode crer que eu tenho certeza que eu estou falando, pode acreditar, porque eu não vou mentir para você. Né? E você deve viver assim também. Então, isso dá muito resultado. É isso mesmo. Muito bom. Bom, aí estamos lá, tá desenvolvendo lá no cartório. E aí eu me dei bem. Assim, foi uma área que eu consegui permear bem nos círculos que eu andava, dos próprios colegas mesmo, fiz muita amizade ali, com o pessoal daquele tempo ali, que eram amigos do meu sogro, comecei a frequentá-los, assim, sermos amigos sempre com muita correção, decência, a gente sempre se tratou muito corretamente, né? E o tempo foi passando, a gente foi evoluindo, era substitutos, meu sogro era titular efetivo, minha sogra, minha esposa e eu eram os substitutos, né? Que estávamos ali na linha de frente. E em 2010, ou seja, aí já com 7 anos que eu estava lá no cartório, meu sogro faleceu, né? Teve um mal respiratório lá e faleceu. E aí entramos para a interinidade, né? A mãe de Mariana, que era a substituta mais antiga, entrou lá na interinidade e a gente ficou naquela agonia, digamos assim, né? Porque é um momento que não é muito fácil para as pessoas, principalmente no caso da gente, que foi o primeiro concurso. Então, ou seja, o Estado não estava acostumado ainda com isso. Todos os titulares ali que estavam, todos os interinos, eles eram, mesmo que tivessem sido nomeados depois de 88, eles estavam ali como se fosse para ficar para a vida toda. Então, ninguém estava acostumado com isso, né? Então, aquilo foi realmente um tempo de preparação e como eu tinha outra formação de engenharia, eu já estava começando a pensar em outras coisas, em outros negócios, porque apesar de conhecer a área e tudo, mas seria muito pouco provável que eu conseguisse ser aprovado num concurso, numa boa classificação, porque o cartório era um cartório que estava entre os melhores, entre aspas, assim, no quesito faturamento. Então ia ser pouco provável que eu conseguisse escolher aquele cartório especificamente. Então, fatalmente, quando o concurso terminasse, eu tinha que sair de lá, ou para algum outro cartório, se eu passasse, ou fazer outra coisa na minha vida, né? Então, quando você está ali nessa dificuldade ali, nesse momento ali de incerteza, aí realmente não é uma situação muito confortável, eu diria, para qualquer pessoa. Então, passou-se esse tempo e o concurso finalizou, e quando o concurso terminou, com a graça de Deus, eu passei no concurso, fui aprovado nas etapas, eu consegui escolher um cartório de registro civil com atribuição notarial, registro civil e notas, em Campina Grande, que é a cidade do maior São João do mundo. E aí eu lhe digo que quando eu digo que eu não sou mais tão paulista assim, que eu sou mais paraibano, porque no ano passado eu recebi da Câmara Municipal da cidade o título de cidadão campinense. Olha só que legal. Então eu sou paraibano já de Campina Grande. E aí há 4 anos, já mais de 4 anos, fazer 5 anos em abril do ano que vem, que eu assumi a serventia. E aí eu tenho me dedicado a Campina Grande nesses últimos tempos, com o que eu já fazia, né? Obviamente que não é a mesma coisa de João Pessoa, porque João Pessoa hoje, inclusive, está uma cidade, um polo ali turístico, de empreendedores e de imóveis, etc. Mas Campina Grande é a segunda maior cidade do estado, né? Tem quase 500 mil habitantes, é uma cidade razoável. Qual a distância de João Pessoa? 100 e pouquinho. É perto. 110 quilômetros. Você faz
Todo dia? Quase todo dia. Quase todo dia. Quase todo dia. Agora eu construí minha casa lá em Campina, porque eu fico mais tempo lá, mas quase todo dia eu vou e volto. Para mim é um bairro já, né? A estrada é muito boa. É boa, legal. Aí eu vou e volto lá. É tudo BR-101? De 230. BR-230. Tá. Então, assim, para mim já é rotina ali. E a família mas a família não vai com você? Às vezes quando você fica lá, você fica sozinho. Eu fico só. Mariana vai muitas vezes comigo também, mas os meninos ainda são novos. O mais velho já está na faculdade há algum tempo, faz engenharia, e os outros dois, um com 14 e o outro com 10. Arthur tá com 10. Crescer mais um pouquinho, acho que a gente vai ficando mais em Campina Grande, que é uma cidade que eu aprendi a gostar. Mas lá não tem praia, né? Tem, a 120 quilômetros. Ah, tá. Que é em João Pessoa. Mas Campina tem praia, sim. Pô, tem uma vantagem aqui então em São Paulo, que eu tô com praia a 80 quilômetros. É verdade. Você tá melhor que agora, eu garanto que o tempo para chegar lá é um pouco maior, viu? Depende do horário, é bem maior. Mas então, e hoje aí eu tô... sou sócio de algumas empresas que remanesceram daquele tempo que eu abri umas empresas, mas a minha dedicação hoje exclusiva é ao cartório mesmo, né? Legal. Aí os meninos, o João é parte empresarial, ele gosta muito, que é o mais velho, está com 20, vai fazer 21 anos, faz engenharia civil, e os outros dois ainda estão novinhos demais aí para saber o que é que... Dudu e Arthur ainda estão novos para saber o que vão querer. Faz tempo que eu não os vejo. Quem é aquele que falava, produção, fecha o vidro, não sei o quê? Era Arthur. Era o novo. Achei muito engraçado. E quando você foi lá em João Pessoa de carro, que você fez uma... Foi. Muito legal, muito legal. Eduardo, fala para mim o seguinte, né? Sua trajetória é muito, muito bacana, muito bonita. O que você falaria para o jovem hoje que entra na faculdade de Direito porque normalmente o jovem que entra na faculdade de Direito ele quer ser juiz. Sim. Né? Ou delegado. E aí, lá, cursando a faculdade, ele vai mudando, mudando e tal. Né? E aí aquele que se interessa pelas atividades notariais e registrais, o que você dá de conselho para se preparar para os concursos, se é uma boa atividade, ou se é melhor ser juiz, ou se é melhor ser delegado? O que você diria? Martins, eu acho que vai muito do perfil de cada um, né? Assim, eu acho que eu me identifiquei muito com a área de cartório porque eu entrei no cartório de notas. E o cartório de notas, ele é o mais parecido, digamos assim, com uma empresa prestadora de serviço do que qualquer um outro, né? Porque ele presta um serviço que é demandado por algumas empresas, etc. Então, ele tem que ser um vendedor também, assim. Ele precisa vender os serviços que ele tá fazendo. Então, depende do perfil. Tem gente que não tem perfil para assumir os riscos, que não deixam de ter riscos. Você tem que ter funcionários seletistas contratados, você tem todos os riscos inerentes a uma empresa. Então, quem não está disposto a ter esse tipo de risco, obviamente, eu acho que pelo menos serviços de notas, eu acho que não é uma boa, né? Mas quem entende que ali você está diante de uma oportunidade, não só uma oportunidade para você, como uma profissão boa, que pode lhe remunerar bem, mas como uma oportunidade de ajudar. Porque é um excelente lugar que você tem para fazer o bem para o outro. Porque, veja só, o que eu digo para as pessoas que trabalham lá no cartório. Eu disse, olha, quem vem para cá não vem porque quer. Vem porque é obrigado. Porque não queria estar aqui. Não queria reconhecer a firma. Não queria ter que pagar para fazer uma escritura. Não queria ter que pagar para tirar uma certidão de óbito de uma pessoa que faleceu. Alguns atos são gratuitos, mas você tem que pagar uma segunda via. A pessoa já não vai feliz. Eu digo, ninguém vem feliz para cá. Na época que ainda havia fila, ainda pior ainda. Eu disse, olha, todo mundo já vem aqui predisposto a
ser mal atendido, pagar caro e sair com raiva. Então a gente não pode contribuir com isso. Então, em primeiro lugar, vamos ver o que a pessoa precisa e dentro do que ela precisa, a gente vê se a gente pode ajudá-la. Se dentro do que ajudar, o serviço que a gente vai prestar, ele for um serviço pago, a gente tem que cobrar, então a gente cobra, mas com um sorriso no rosto, porque a gente está aqui com a missão de ajudar o outro. Se dentro dessa ajuda a gente vai ganhar o dinheiro da gente, que é merecido também, tudo certo. Então, essa filosofia que eu tento implantar no cartório, né? Você sabe, eu sou uma pessoa que tem um lado religioso e o que eu posso dar de, digamos assim, para quem está imaginando que vai entrar lá em cartório, vai ficar rico, quer ganhar dinheiro, fácil e não vou fazer nada e tal. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, nem só de pão vive o homem. Que isso foi quando Cristo foi tentado. Ele foi tentado pelo diabo depois de vários dias no deserto ali, passando fome, sede, etc. Então, o que quer dizer com isso? Quando o diabo oferece pão a ele, tá aqui, pega pão para você. Ou seja, que nem tudo na vida da gente é dinheiro. Nem tudo da vida da gente são bens materiais. Ou seja, nem tudo aquilo que a gente busca, a gente consegue tocar. Então, às vezes, o jovem, principalmente, ele se arvora numa vontade consumista de ter uma profissão que vai lhe rentabilizar somente, ou que ele imagina que ele vai ganhar muito dinheiro com aquilo e esquece das outras coisas. Então, às vezes, a profissão realmente pode dar, mas quando ele se foca só nisso, ele esquece aquilo imaterial que a profissão dá. Ou seja, ele vai ganhar dinheiro, mas qual é o papel social que ele pode fazer com aquilo que ele conquistou? Quem tem um cartão, o que é que pode fazer de bem para outro? Não é? Então, eu acho que quando você entende que num cartório você consegue isso, eu acho que você é um excelente candidato para fazer um concurso. Um excelente candidato. Quando você entende que, eu quero sentar, trabalhar, fazer o meu papel, me levantar, ir embora, eu não tenho esse perfil, meu perfil é mais de estudos e etc. Aí, eu acho que é perfil para tudo. Mas se você quer ter a possibilidade de poder ajudar alguém, quer ter a possibilidade de fazer a diferença, você pode fazer em qualquer lugar, mas em um cartório você consegue fazer mais. Tô surpreso, Eduardo. Agora eu vou brincar com você, um cara tão novinho, com uma filosofia tão linda de vida. Eu acabo tendo a certeza do porquê que nós nos aproximamos, né? E o porquê que você é um cara bem-sucedido, né? Você fala aqui de família, né? Do apreço à família, do cuidado com a família, né? Não só da sua família atual que você formou com a Mariana, mas também de quando você tinha seus pais. Uhum. E do trabalho para servir o próximo, né? Eu sou um pouquinho só mais velho que você, e eu venho catalogando, eu sou muito observador, né? E eu observava desde criança, porque minha mãe tinha 5, 6 irmãos, meu pai tinha 5, 6 irmãos, né? Família grande. E meus pais eram os mais bem-sucedidos entre os irmãos do meu pai e os irmãos da minha mãe. Uhum. E eu já em tenra idade eu ficava pensando, tem que ter um motivo, né? E o único motivo que eu via, na minha visão de criança, era que o meu pai tratava os pais dele melhor do que todos os irmãos. E minha mãe tratava a mãe dela, porque meu avô materno faleceu, meus pais não eram nem casados, muito novo. Então minha mãe tratava a mãe dela melhor do que todos os outros irmãos. E não era por condição financeira, porque condição financeira todos tinham igual, né? Eram todos no início da vida, a vida difícil e tal. E eu cresci com isso, né? Eu vejo as pessoas que são bem-sucedidas, normalmente elas são pessoas que tratam muito bem os pais, né? Principalmente quando eles vão ficando mais velhos. E agora, mais recentemente, mas quando eu falo mais recentemente, é coisa de 20 anos para cá, eu percebo que
os empresários mais bem-sucedidos são aqueles empresários que eles não se preocupam com o dinheiro em primeiro lugar. Uhum. Eles se preocupam com aquilo que eles podem agregar na vida do outro em primeiro lugar. Uhum. Então, é sensacional ouvir isso, né? E brincando mais uma vez, uma pessoa tão novinha como você, porque assim, eu tenho entrevistado titulares aqui de cartórios mais antigos e mais velhos de idade, e eles têm também essa filosofia, né? Que normalmente não é a filosofia do pessoal mais jovem. E até certo ponto a gente entende, quando a pessoa está iniciando, ela precisa sobreviver. Eu vou dizer, Martins, que eu tive sorte, né? Sorte que eu falo para quem acha que existe, sorte, para meu conceito de sorte, é Deus, né? É o meu conceito de sorte. Por que eu digo isso? Porque há uns anos atrás, e aí eu vou entrar na história que eu diria que é a história principal da minha vida, né? Opa, que é o meu renascimento, digamos assim, e você fez parte dele como um bom amigo e grande amigo que foi no ano de 2021, quando eu fui aprovado e assumi o cargo no cartório. Então, isso foi em abril. Em abril eu assumi esse cargo e eu disse, pronto, agora minha vida é decolar feito um foguete aqui, ninguém me para mais. Se eu estava lá naquela dificuldade, interinidade, agora eu sou titular. Agora eu vou aqui, eu quero saber de trabalho, vou trabalhar, me arrebentar aqui, mas vou crescer bastante. Ok. Ou seja, o conceito meu de vida estava um pouco diferente disso que eu acabei de dizer, né? E com menos de um mês de que eu tinha assumido, eu tive uma doença. Eu comecei a sentir uma coisinha diferente, e para fazer curto uma história longa, como diz um amigo meu, Zé Augusto, eu, em 2 dias, exato dia 17 de maio de 2021, comecei a sentir os sintomas. No dia 19 de maio de 2021, eu estava interno aqui no Hospital Sírio-Libanês, sem movimentar nenhuma parte do meu corpo. Então, eu tive uma síndrome chamada síndrome de Guillain-Barré, advinda de uma reação de uma vacina que eu tomei, e eu fiquei sem andar por 6 meses, né? E nesse período que eu fiquei aqui, eu fiquei interno aqui no hospital por 45 dias no hospital, fiquei mais alguns dias num apartamento, que você foi até lá me visitar. Então, num apartamento aqui que eu fiquei algum tempo fazendo fisioterapia, fiz mais de 360 sessões de fisioterapia. E voltei depois para João Pessoa, e durante esse tempo que eu não conseguia trabalhar, não conseguia pegar no celular, não conseguia fazer nada, que eu não conseguia me movimentar. Para você ter ideia, para eu dormir, Mariana tinha que colar meus olhos com a cola, porque eu não conseguia fechar os olhos, porque meu músculo ocular não se mexia. Não obedecia, não fazia nada. Durante esse tempo, mesmo com 20 dias lá de cartório, eu não tive falta de absolutamente nada. O cartório faturou, andou lá, eu olhando, dizendo o que era para fazer, falando, balbuciando palavras pelo telefone, fazendo as coisas. Ou seja, aquela potência que eu queria ter para fazer alguma coisa acontecer, etc., foi um mexido de Deus, dizendo assim, quem dá, quem tira, quem dá o que você tem, quem dá o que você não tem, enquanto dorme, sou eu. Então, faça o que você tem que fazer, que é para que eu lhe coloquei aqui. Então, aquilo mudou minha vida de um jeito, justamente do conceito, não só do trabalho, do meu trabalho, mas, como, por exemplo, Martinho Lutero foi o precursor do protestantismo. Então, ele colocou as suas teses, ele tinha muitas críticas à igreja da época, colocou as teses que era o que ele acreditava, né? A questão do pagamento de indulgências, etc. E aí as pessoas liam as teses, acreditavam naquilo ali, e um cara chegou para ele e disse, rapaz, o que é que eu faço para eu poder servir a esse Deus que você está descrevendo, que é o que eu acredito? Aí ele disse, você faz o quê? Ele disse, eu sou um sapateiro. Aí ele disse, faça bons sapatos e venda a um preço justo. Ou seja, você não precisa sair do lugar que você está
para venda todos os seus bens, faça a doação para alguém e etc. Não, você consegue fazer o bem ao próximo, servir ao próximo com aquilo que você faz. Basta não enxergar naquilo só uma fonte de renda. Porque você vai viver estressado, infeliz, porque você sabe que dinheiro nunca tem limite. Quanto mais você tem, mais você vai querendo ter, quando você tem ele como objetivo principal, né? Então, essa experiência que eu digo que eu tive sorte de ter, porque se o senhor me pergunta, rapaz, se você pudesse voltar no tempo, pudesse escolher entre ter de novo essa doença que você teve, que inclusive eu estou em São Paulo aqui, porque eu fui tomar minha medicação ontem, que eu continuo tomando de 2 em 2 meses. Aí disse, você teria de novo ou não queria ter? Eu disse, olha, eu sou o que sou porque eu tive isso, então eu teria de novo. Porque eu não sei onde eu estaria hoje se o meu conceito de vida fosse o mesmo que eu tinha antes disso, sabe? Assim, eu comecei pensando, quando eu adoeci, por que aquilo estava acontecendo comigo. Por que é uma pessoa tão boa? Por que é uma pessoa que faz o bem? Por que é uma pessoa isso? Por que é uma pessoa aquilo está passando por aquilo? E outras pessoas que, na minha concepção, mereciam ter e não têm. Isso que a gente pensa, né? Então, a pergunta mudou. Para que eu tenho isso? Ou seja, a gente precisa tirar as lições daquilo que a gente passa, das coisas que a gente passa, para ser uma pessoa melhor. Então, eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Não foi por acaso, não é porque eu sou melhor do que alguém que eu penso desse jeito, mas acho que foi uma lição que eu tive. E, como missão, dizer essa lição para que outras pessoas possam dar o clique, entender verdadeiramente o que é a vida, sem ter que passar pelo que eu passei. Muito legal, muito enriquecedor. Eu queria que você fizesse, a gente está chegando ao final, e eu queria que você fizesse, eu sempre peço para, no final, você dar uma mensagem final para quem está nos assistindo. Mas você já deu uma mensagem linda aqui, eu só queria que você sintetizasse, né, para dar essa mensagem final em poucas palavras. Porque a tônica principal do que você falou é a gente não reclamar daquilo que acontece com a gente, porque normalmente são avisos que Deus nos manda, porque a gente tem que fazer alguma coisa, a gente não está fazendo, né? E a doença que te acometeu não foi uma doença, na verdade foi uma bênção na sua vida, né? Para você aprender alguma coisa que você não estava enxergando. Apesar de fazer o bem e tudo, você não estava enxergando a sua missão, né? E aí você enxergou, e aí tem mérito seu também de você ter enxergado, porque tem gente que não enxerga, né? Que acha que é uma maldição aquilo, né? Então, vê se você só sintetiza em poucas palavras a mensagem final para o nosso público espectador. Vamos lá. Eu não tenho dúvida que a nossa vida é uma bênção e é um milagre. Eu consegui perceber com essa doença que eu poder lhe ver, eu poder me alimentar, eu poder andar daqui para aquela porta, eu poder falar, isso tudo é algo que eu estou recebendo de graça. É algo que eu estou recebendo sem ter que pagar nada por isso. Ou seja, é uma bênção que eu estou tendo, algo muito bom. E a pergunta que eu me faço todos os dias, que eu acho que é essa pergunta que a gente tem que se fazer, é assim, para que é que eu quero viver esse milagre que é ter o dia de hoje com tudo aquilo que eu estou tendo? Podendo andar, podendo falar, podendo rir, podendo ter uma pessoa do meu lado, podendo ter minha família. Para que é que eu quero isso? O que é que eu vou fazer com isso? Será que o que eu estou pensando em fazer não é desperdiçar isso tudo que eu tenho à minha disposição? Será que aquilo tudo que eu estou ganhando tão gratuitamente, será que eu estou usando da melhor forma que eu poderia usar? Será que as pessoas que não têm mais o dia de amanhã, hoje, e sabem que não vão ter mais o dia de amanhã, será que elas iam querer ter hoje aquilo que ela está correndo, se matando, matando os outros para conseguir?
Aí é que a gente encontra o que é verdadeiramente o valor das coisas que a gente dá valor. Então, é dar valor para as coisas certas, sabendo qual é o tamanho da riqueza que é o que você tem quando acorda no dia de hoje. Muito legal. E com essa verdadeira lição de vida, a gente encerra aqui mais um Cartórios Cast. Você que está nos assistindo, entre nas redes sociais, curta, compartilhe, ative as notificações, comente, né, que é muito importante para que o YouTube continue entregando cada vez mais. E, Eduardo, eu só tenho a dizer para você que é uma honra ser seu amigo. A honra toda minha. Obrigado, viu? Que bom. Obrigado pelo convite. Valeu.